virtual por conta da pandemia, referente à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício do 2021, respeitando a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos dar início a mais uma audiência pública pedida pelo excelentíssimo senhor prefeito do município, em nome onde rege. Vereadores presentes na sala da audiência pública está Rafael Leôncio, conhecido como Nel do Boi, e José Gustavo Gomes dos Santos. Ok, pessoal? Com a palavra agora, eu queria dar uma abertura agora ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Gravatá. Queria aqui começar cumprimentando ao vereador Léo, presidente da Câmara, em nome de quem eu saúdo todos os demais vereadores. Queria aqui cumprimentar o secretário de Planejamento, Joeides Pereira, e o executivo, Wilson. Queria cumprimentar a secretária de Finanças, Paula Gama, em nome de quem saudar toda a sua equipe da Secretaria de Finanças. Queria cumprimentar, eu acho que é a Vanessa, do escritório do NAAP, que cuida do orçamento e cuida da contabilidade do município. Queria cumprimentar a todos que estão nesse momento nos ouvindo e dizer da minha alegria de dentro da gestão nossa, de como nós tratamos a transparência e como você, Léo, tem tratado aí na Câmara dessa mesma maneira. Nós, como não estamos fazendo presencial, mas não podemos deixar de fazer. Isso é um trabalho muito importante, isso é um trabalho que tem sido feito justamente lá desde o início de 2017, o município tem mostrado a sua transparência, agora nada mais do que nunca com o recurso do Covid. Saímos de uma intervenção dos escândalos que passaram de Gravatá para dentro de um município enquadrado dentro dos melhores municípios do controle com os gastos públicos e com a transparência, com o recurso público. Então, isso a gente fica feliz. Nesse momento, inclusive, a LDO é um dos instrumentos do planejamento que a gente zela por todos, porque se você não tem planejamento, automaticamente você não vai ter uma execução bem feita lá na frente. Quando a gente faz o orçamento, que a gente tem as receitas, a gente sabe, faz a previsão das receitas e das despesas do município. Então, que seja bem discutido isso aí. Já fizemos para esse orçamento, para essas peças estarem prontas, já passamos pela discussão com a sociedade, onde tivemos uma grande quantidade de pessoas participando lá com o orçamento participativo, e dentro desse momento, lá nesse momento, essas propostas estão todas incluídas no orçamento do município. Esse é o orçamento para 2021, que nós estamos procurando cumprir todos os prazos legais, e por isso que encaminhamos para a Câmara. Eu quero agora passar para o secretário de Planejamento, Joeides Pereira, para que ele faça as suas colocações sobre a questão da LDO e, em seguida, dê continuidade, passando para a secretária de Finanças, para a consultoria da consultoria ao município e para o Wilson também. Primeiro, bom dia a todos. Eu vou mais uma vez, né, a gente, enquanto gestão, assumindo nosso compromisso, né, de ter uma transparência, que isso foi uma atribuição nos dada pelo prefeito, né, e hoje o município, graças a Deus, como ele falou, é o município mais transparente do estado de Pernambuco, né? Isso para a gente é muito orgulho, né, no momento que a gestão pública está passando por muitas dificuldades em relação à transparência, escândalos e mais escândalos, e a gente hoje somos o município mais transparente, né? E dizer também que, desde o início da gestão, realizamos 100% das nossas audiências públicas, né, naquilo que é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, a gente está muito satisfeito com o resultado, né? Uma vez que estamos terminando nossa gestão, e aí temos ainda mais algumas audiências públicas na frente, né? Que aí vamos ter a audiência pública da
da LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, temos a audiência pública do PPA, certo? Então, a gente está muito satisfeito, Léo. Então, a sociedade entendeu, né, esse momento, a sociedade está interagindo positivamente, né, com essa situação nossa, com essa nossa missão. Então, vamos ao trabalho e apresentar o que estamos pensando para 2021. Isso, Joides, isso. Eu queria só dar uma fala aqui agora, para nós fazermos de um modo organizado. A equipe da Prefeitura, secretário de Planejamento, em nome de Vossa Senhoria, contadora do município, secretária de Finanças, Paula, e controladoria, o EJA, faz a explanação e depois nós abrimos o leque de perguntas. Ok, pessoal? Queria convidar agora, Joides, a todos da sala, o nome da secretária de Finanças, Paula Gama, para fazer uma breve apresentação com uma fala, tá bom? Bom dia a todos. Estamos aqui, eu e a contadora Vanessa, para tentar ajudar em qualquer dúvida que venha a ter, através do Facebook ou dos senhores, estamos aqui à disposição para disseminar qualquer dúvida. E, mais uma vez, dando parabéns à gestão pela transparência e pelo cumprimento de todos as audiências públicas. Estamos aqui também como parte da assessoria para qualquer dúvida contábil e da elaboração da lei para ser tirada. Aí, depois da explanação de Joides, a gente tira qualquer dúvida que vinha a aparecer. Ok. Eu também precisava de um bom dia da controladora, o EJA. Bom dia a todos. Bom dia, Léo, presidente da Câmara. Né? Bom dia aos vereadores participantes, a Joaquim e todo o pessoal do Executivo. Né? Estamos tentando fazer a apresentação de mais um instrumento de planejamento, que será explanado aí por Joides, mas a controladoria fica à disposição de qualquer dúvida que precise ser dirimida, e a gente continua, né, nos processos posteriores a fazer as audiências também da execução desses instrumentos. Bom dia a todos. Bom dia, ótimo. Já com a fala da contadora do município, que está um representante, junto com a secretária de Finanças, Paula Gama, também com a fala de Weija, que é a controladora, eu queria agora um explanamento agora do secretário de Planejamento, o senhor Joides Pereira. Alô? Queria também, o Wilson quer dar uma palavra também. Ótimo, Wilson Barros. Pode ficar à vontade aí. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, a gestão Joaquim Neto, cumprindo os ritos legais, né? Desta vez apresentando o projeto de lei de diretriz orçamentária para tratar as prioridades de governo para 2021 e as metas fiscais, né? Lembrando a todos que este trabalho está alinhado com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente o Objetivo 16, que trata de forma responsável, tá certo? E com transparência dos gastos públicos. Então, boa apresentação a todos e bom dia a todos. Eu queria, Léo, que o possível o Google colocar a transparência para a gente começar nosso trabalho. Ok. Aqui para trabalhar com isso. Bom, pessoal, primeiro, novamente aí, desejar um bom trabalho a todos, né? Essa é nossa audiência pública para apresentar a Lei de Diretriz Orçamentária para 2021, tá? Que é a LDO, né? Essa audiência pública é uma exigência legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Pode passar, Google. Bom, a audiência pública LDO 2021, né? Prefeito Joaquim Neto. Pode passando. Bom, inicialmente, dizer que essa audiência pública ela é uma exigência legal, né? Então, a base legal
dessa audiência é o artigo 48 da Lei Complementar Federal, a Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei Federal 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades. E aí a ideia é que a gente apresente aqui o PPA, LDO e LOA, que é os 3 instrumentos de planejamento, né, do ente público. Então, no caso aí, a Constituição Federal de 88, o artigo 165, o artigo 4 e 5, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000, tá certo? Então, essa é a nossa base legal que a gente segue para apresentar, fazer a apresentação dessa LDO na Câmara. Tá? Pode passar. A Constituição Federal e seu ciclo orçamentário, né? Então, todos sabem que a Constituição Federal determina a elaboração do contrato com base de 3 instrumentos legais. Observe, para quem ainda não participou em nenhuma audiência pública, é importante observar, né, essa redação, né, para entender como o ente público, né, os governos se movimentam com esse diálogo com a sociedade, né? Então, são 3 peças de planejamento, né, que é o plano plurianual, é um plano que ele vale por 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Pode passar. A LDO, ela é uma exigência na Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 2º. Bom, lá nesse parágrafo diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas, prioridades da administração pública federal, incluindo despesa de capital para sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, né? Tem vigência anual, todo ano a gente está apresentando essas diretrizes, definindo as metas e prioridades para o ano seguinte. Bem, eu quero que essa é importante entender bem esse conceito, porque a lei de diretrizes orçamentárias, ela define metas e prioridades, né, para o ano seguinte. Então, a partir dessas metas, né, que iremos apresentar lá na frente, é que a gente alinha o que está na meta com o nosso orçamento. Também ela estabelece a orientação de como elaborar o orçamento anual e define as regras. Tá? Então, observe, e aí eu voltando a esse conceito, né, esse conceito é importante que se entendam, que ela define metas e prioridades para auxiliar na elaboração do orçamento anual, tá certo? Então, o projeto da LDO deve ser encaminhado à Câmara até o 1º de agosto. A gente, esse ano, por uma questão de uma agenda eleitoral, estamos antecipando essa agenda, né? Tanto é que esse projeto da LDO, que é o projeto 009 de 2000, ele foi encaminhado à Câmara no dia 23 de julho, né? Para que a gente possa não ter um conflito de agenda, né? Principalmente da Casa Legislativa, os vereadores, com uma necessidade de estar fazendo uma votação assim muito em conflito com suas agendas eleitorais, né? Então, a gente está antecipando as nossas 3 peças de planejamento este ano. Pode passar, Google. Lei de Diretriz Orçamentária, né? Então, como eu já tinha dito, ele define metas e prioridades para a administração pública a partir do PPA, assim como orienta a orientação para a lei orçamentária, né? Indica possíveis alterações na legislação tributária, na política salarial e da contratação de novos servidores. E a Constituição de 88 prevê a edição anual da LDO. Então, como vimos aí, a Lei de Diretriz Orçamentária também ela é autorizativa para justamente que a gente possa, a partir do orçamento, fazer essas alterações legislativas, tributárias,
propor aumento de salário, né? Então, contratação de novos servidores. Então, tudo que é feito na gestão, nesse aspecto, legislação tributária, contratação de novos servidores, isso tudo tem que ser autorizado pela LDO. É por isso que estamos apresentando essa lei e tudo isso consta na lei. Pode passar, Google. Também é de praxe nessa apresentação, dessa audiência pública, apresentar também a questão do PPA, né? Que é um instrumento importante, porque ele tem previsão de 4 anos, e aí, dentro do PPA, é que a gente consegue estabelecer aquilo que foi pactuado com a sociedade, né? E eu já disse isso em outras audiências públicas. O nosso PPA, ele é 100% do nosso plano de governo, né? Aquilo que a gente se propôs a fazer nesses próximos 4 anos, né? E que estamos já no final do nosso mandato e em breve estaremos fazendo uma prestação de conta daquilo que a gente propôs no nosso plano de governo e que é o nosso PPA, né? Então, o PPA tem uma fundamentação jurídica no artigo 165, parágrafo 1º, né, que ele estabelece meta, objetivo e diretrizes da administração pública para as despesa de capital e outras delas decorrentes, despesa relativa ao programa de duração continuada. Tá? O artigo 167, parágrafo 1º, quer dizer que ele diz que nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado, ou seja, não podemos fazer nenhum investimento se não tiver dentro daquilo que foi aprovado pela Casa Legislativa. Tá? Também o prazo para entrega desse documento, ele é 5 de dezembro, né? E aí quero já antecipar para a Casa Legislativa, para os vereadores, que também vamos fazer um esforço para que a gente possa entregar isso o mais breve possível, né? Já estamos trabalhando nisso, para que a casa fique, eu diria assim, mais folgada em relação à data. Pode passar, Google. Então, aí, de novo, o plano plurianual é um conceito, que eu gosto muito de conceito, porque a partir dos conceitos a gente possa fazer algumas interpretações, né? Então, é um documento que expressa o planejamento do governo para um período de 4 anos, que abrange o 2º, 3º e 4º mandato do governo eleito e o primeiro do próximo governo, né? Então, o próximo governo, que assumirá a partir do dia 1º de janeiro, ele vai ter como parâmetro o último ano do PPA, tá? E a partir daí é que ele vai construir o seu PPA para os próximos 4 anos e assim sucessivamente. Então, esse conceito é importante, né, para quem está assim, conhecendo agora esse tema, que é um tema muito, muito arenoso. Esse conceito é importante, muito importante, né? Que é expressar o planejamento do governo para os próximos 4 anos. Né? E contém o programa de trabalho de governo e o detalhamento dos investimentos que serão realizados. Né? Então, quem tiver a curiosidade de ver o nosso PPA, né, que está publicado aí no site do município, ele está lá, o nosso plano de governo, né, com suas rubricas financeiras, né, e aquilo que a gente vai tocando. E aí, voltando à questão da lei de diretriz, a lei de diretriz, ele pinça algumas questões que a gente propôs nos próximos 4 anos para tentar construir isso no ano vigente, né? Porque o PPA, como já foi dito, ele só tem validade para um ano. Pode passar, Google. E aí também o outro instrumento de planejamento muito importante, que é a LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. Também ela está fundamentada na Constituição, no seu parágrafo 5º, que a Lei Orçamentária Anual conterá o orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento de seguridade social. É a previsão de todas as receitas e autorização das despesas públicas, né? Então, a gente que lida com orçamento, às vezes a gente escuta, quando a gente apresenta um orçamento na Casa Legislativa e esse orçamento é aprovado,
aí pressupõe que a gente tem esse dinheiro, né? E a gente precisa desmistificar isso. A própria redação da Constituição, ele diz que é uma previsão de receita, né? Quando aí, eu acho que o grande exemplo hoje para falar de orçamento público é o que estamos passando nesse momento com essa pandemia, né? Então, aquela previsão que nós tínhamos no orçamento autorizado ano passado, essa previsão está frustrada, né? Ela foi frustrada porque houve uma queda de receita muito abrupta, né, para todos os entes da federação, né? Os 3 entes, que é a União, o Estado e os municípios, e isso compromete, né, as despesas públicas. E as pessoas, às vezes, têm que entender que a gente só realiza a despesa quando a receita ela se concretiza. Então, houve uma queda muito abrupta de receita, e aí a gente compromete a nossa execução daquilo que a gente acordou com a sociedade, né? Então, a sociedade ela então, também entende isso, né? Acho que é importante, a gente tem conversado muito em relação a isso, né? Eu acho que esse ano é um ano atípico no mundo todo. Os governos estão com dificuldade, né, fiscal muito grande. Então, chamar a atenção para esse conceito, né? Então, a lei orçamentária anual ela é uma previsão de todas as receitas, né? Então, se a gente conseguir concretizar as previsões, a gente também vai conseguir fazer as despesas públicas de tudo aquilo que a gente está pactuando nessa LOA, né? E aí aquilo que a gente está propondo nas metas da LDO. Pode passar, Guga. É importante para quem está assistindo essa audiência pública pela primeira vez, né? Se ater à questão desses dispositivos legais, né? Porque da mesma forma que a gente assume um compromisso, né, orçamentário, também a gente assume um compromisso legal de não gastar mais do que a gente arrecada, né? Isso vai causar um crime, né, podendo prejudicar o executivo, né, o prefeito. Então, do dispositivo legal, o contrato orçamentário é lei e seus processos de construção também obedecerão aos dispositivos legais. As principais determinações estão na Constituição Federal 88, capítulo 3, das finanças públicas, uma lei de 64, que ela é muito atual, né, que é a Lei 4320 de 64, que estabelece as normas específicas sobre a elaboração e organização orçamentária, e a lei complementar, né, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000, também conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Pode passar. Então, de novo, a gente apresenta aqui um conceito de orçamento público, né? O que é? Ou seja, é a síntese do contrato firmado entre o governo e a sociedade, na qual os tributos da sociedade e a receita são transformados em ação do governo de despesa para um período de 1 ano. Tá? Então, também é importante a gente se apropriar desse conceito, né? Porque a sociedade ela paga os seus tributos, né, que é a nossa receita, e aí, voltando àquilo que eu disse anteriormente, a sociedade hoje ela também diminuiu as suas receitas, logicamente que elas também vai diminuir o pagamento de tributos, né? Então, por isso que hoje temos um problema fiscal, né, com a queda da receita. Então, também é importante entender o conceito básico de orçamento público. Tem outros conceitos, né, mas essa é o nosso conceito para entender que é a síntese do contrato firmado entre o governo e a sociedade, na qual os tributos da sociedade são transformados em ações do governo, despesa para o período de 1 ano, tá certo? Quando a gente realiza o nosso orçamento, né, então a gente consegue cumprir aquilo que foi acordado com a sociedade. Pode passar, Google. A lei orçamentária anual, ainda a LOA, né, é elaborada pelo Executivo segundo as diretrizes aprovadas pela LDO, né?
Então, estabelece a previsão de receita fixada, fixação das despesas para o exercício seguinte. Então, de novo, a gente traz aí um outro conceito, né, da lei orçamentária anual, que ela é elaborada, a gente já está trabalhando nessa elaboração, né, mas aí essa elaboração ela vai depender da aprovação da LDO, né, porque a partir das diretrizes que estamos apresentando é que a gente vai alinhar com a LOA. Pode passar, Google. Bom, e aí agora a gente vai entrar naquilo que a gente está se propondo hoje, que é essa audiência pública, né, para entender o que é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é previsão no artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal. A LDO é o elo entre o Plano Plurianual, PPA, e a Lei Orçamentária, ou seja, a LDO ela diz as prioridades, né? Essas prioridades ela já consta no PPA, e a partir dessas prioridades para um ano, a gente vai fazer o orçamento para que essas prioridades elas se concretizem, né? Então, a principal função da LDO é selecionar, dentre as ações previstas no PPA, e aí entendendo que o PPA é um plano de 4 anos, né? E a gente está trabalhando uma LDO de 1 ano, aquela que terão prioridade na execução orçamentária do ano seguinte. Ou seja, a gente está apresentando uma LDO com as nossas metas, pinçada do PPA, para que em 2021 a gente execute, tá certo? Então, observe que a Constituição ela amarrou bem esses 3 instrumentos de planejamento. Pode passar, Google. O que vem a conter a LDO, né? As metas e prioridades da administração pública, orientações para a elaboração da lei orçamentária, alteração da legislação tributária, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, tá certo? Então, a gente não vai poder fazer nenhuma alteração na legislação tributária se essa lei não for aprovada, porque as regras para fazer essa alteração na legislação tributária é constante dessa lei, né? Então, uma vez aprovada essa lei, o governo poderá propor alguma nova legislação tributária, né? Isso só em tese, né? As metas de prioridade da administração pública, né? A gente está propondo algumas metas para o próximo ano. Tudo que foi feito até agora no governo, ele atendeu essa legislação, né? Tanto é que estamos prestando conta aos órgãos de controle em cima disso que está sendo aprovado, tá certo? E também concessões de vantagem e aumento de remuneração aos servidores públicos, né? Então, também a gente só pode conceder vantagem, um aumento de remuneração aos servidores públicos se essa lei for aprovada, porque isso é uma exigência legal. Pode passar, Google. Bom, e aí, essa é a parte que nos interessa do ponto de vista do diálogo com a sociedade, tá? Então, as metas e prioridades da administração pública, a gente vai aqui trabalhar um pouco o que está constando no projeto de lei 09 de 2020, né? Então, a gente pensou aí alguns artigos, né, que conceitua o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, no artigo 3º desse projeto de lei, diz que as prioridades e metas da administração pública municipal, constante nessa lei, e seus anexos, né? Quem tiver a curiosidade de ver esse projeto na íntegra, está protocolado na Câmara, né? E quem também tiver interesse, eu tenho esse projeto em mãos, pode passar aqui na Secretaria de Administração. Mas aí o artigo 3º já diz que as prioridades e metas da administração pública, constante nesta lei de anexo, e estabelecida em consonância com a legislação constitucional e infraconstitucional específica, terá procedência na alocação de recursos na lei orçamentária e nas suas execuções. Não se constitui, todavia, um limite de programa de despesa, tá certo? Ou seja, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais
nos quadrimestres em audiência pública, né? Aquilo que a controladora falou na sua fala, que todos os anos o Poder Executivo se obriga a demonstrar as metas fiscais nos quadrimestres, então, em audiência pública, né? Esse ano foi um ano atípico, mas todas as audiências públicas dos quadrimestres foram feitas, né, rigorosamente, e agora estamos no que a gente está chamando aí, convencionou chamar o novo normal, né? Quer dizer, o novo normal passa a ser agora essas audiências públicas online, né, que às vezes ela não reflete muito o calor do debate, mas é o novo normal e a gente tem que se adaptar com ele, né? Então, no artigo 4º, ele diz que, no artigo 5º, né, a elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária e a execução das respectivas ações deverão ser compatíveis com a obtenção do equilíbrio das contas públicas e metas previstas, né, nas metas fiscais, né, que poderá ser revista em função da modificação da política macroeconômica e na conjuntura econômica nacional. Bom, esse artigo 5º é importante dizer que é possível que a gente não consiga ter o equilíbrio das contas públicas, né, e 2020 ele um ano que precisa ser estudado nas finanças públicas, né? Haja vista esse impacto da pandemia, né, que prejudicou muito o equilíbrio das contas. Então, muitas coisas foram revistas, né? Então, o artigo 5º ele contempla o momento que estamos passando hoje. No artigo 6º diz que as metas fiscais poderá ser revista por lei, diante da permanência de baixo crescimento econômico, com redução real dos valores de receita arrecadado no decorrer do exercício 2021. Bom, essa redação, ela praticamente está em vigor hoje, né? A gente está aprovando um projeto para 2021, mas como ela é um alinhamento constitucional, a LDO aprovada em 2019 para 2020, essa redação também consta lá. Então, o que é que acontece? Estamos vivendo um momento de baixo crescimento econômico, né? A gente tinha previsto um crescimento de PIB de 2,8% na PPA, na LDO de 2020, que está em vigor. No entanto, a gente tem aí uma queda, segundo o Banco Central, uma queda perto de 6% da queda do PIB, né? E já outros organismos, como o FMI, projetam uma queda de 10%. Então, isso é muito grave, né, do ponto de vista do que vai impactar no orçamento público, né? E aí a sociedade, que tem uma demanda crescente, ela fica muito prejudicada, né? Então, mas é importante entender esses conceitos, né? Porque a partir dos conceitos a gente tira nossas deduções, né? Porque aí vai ter coisa que não foi possível fazer, mas não foi possível fazer porque tem um baixo crescimento econômico. Pode passar, Google. Prioridade da administração pública, Poder Legislativo. Também a gente traz o artigo 7 da lei, né, que as prioridades para a elaboração da execução do orçamento municipal consta no anexo de prioridades, tá certo? Que é o anexo 1, onde consta as escolhas do governo e da sociedade, né? Então, a gente vai, em seguida, trabalhar um pouco daquilo que a gente pactuado com a sociedade, determinou o que vai ser prioridade, né? Então, a gente já inicia aí com a prioridade do Poder Legislativo, né? O Poder Legislativo é parte integrante dessa LDO, né? Então, o Poder Legislativo está assumindo o compromisso para 2021, que é propiciar o regular funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores e suas atividades legislativas e de fiscalizadora. Ora, quando a gente trabalha uma meta dentro da LDO, que você está falando, propiciar o regular funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores, isso implica que, para propiciar esse regular funcionamento, tem que ter recurso, né?
porque o presidente sabe que não é só passar a chave na porta e abrir a porta, né? Mas tem energia para ser paga, tem funcionário para ser pago, tem material de expediente para ser comprado. Então, tudo isso faz parte do orçamento, né? Desse orçamento global, onde o Executivo vai passar para a Câmara aquilo que todos nós conhecemos como duodécimo. Então, nessas prioridades, e aí a gente está trabalhando a prioridade do Legislativo, né, que é propiciar o regular funcionamento da Câmara. Lógico que a gente está trabalhando aí uma redação muito genérica, mas se você fizer aí um apanhado do que é propiciar o regular funcionamento da Câmara, você vai entender que tem muita conta a ser paga, né? Fomentar a participação e o acompanhamento da comunidade nos atos do Poder Legislativo Municipal, né? Então, também está na meta da Câmara, né, propiciar esse acompanhamento da sociedade, né? Aquilo que a Câmara de Gravatá tem feito muito bem nessa legislatura. Desenvolver os recursos humanos da Câmara Municipal, bem como a qualificação profissional do mesmo, né? Então, também a Câmara tem se mostrado muito preocupada com isso, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas qualificações. Então, a LDO, a gente está falando em discutir as prioridades e metas. Então, essas são as metas do Poder Legislativo, né, daquilo que o presidente já faz muito bem, mas o que eu quero deixar claro é que tem que ter recurso para isso. No momento que a receita cai, com certeza ele vai ter que se enquadrar e alguma coisa aí não vai poder acontecer, né? Porque as pessoas acham que não faz porque não quer, né? Não é verdade, né? A gente quer fazer o mais, mas às vezes a gente é impedido por uma questão financeira. Pode passar, Google. E aí eu trabalhei as metas as prioridades da administração do Poder Legislativo e agora a gente vai trabalhar um pouco do Poder Executivo, né? O Poder Executivo tem metas mais desafiadoras, né? Porque cuida da administração da cidade como um todo, né? Então, dizer novamente que essas metas, elas constam lá no anexo da Lei 009 de 2020, tá? Quem tiver curiosidade de ler isso aí, eu acho que era importante, né? Então, lá no Poder Executivo, a administração municipal, assim, entendidos os órgãos que integram o Poder Executivo e respectiva administração indireta, estabelece as seguintes prioridades e metas, né? No caso, planejamento e ordenamento urbano. Então, aí estão nossas metas para 2021. Então, promover e reapropriação do espaço público da população, requalificar o centro da cidade, estabelecer novos padrões urbanísticos, conservação do patrimônio construído, realizar a manutenção e urbanização das áreas críticas da cidade. Então, nessa questão do planejamento urbano, ordenamento urbano, às vezes as pessoas se perguntam por que não fizeram, né? Não, bom, a gente entende que orçamento ele é uma previsão, não é? E nem sempre a gente consegue realizar essa previsão e aí a gente precisa tomar decisão. Gestor público, o prefeito, como presidente da Câmara, está sempre debruçado em tomar uma decisão. Esse é o dia a dia de um gestor público, né? Quando se tem, a gente toma a decisão de fazer. Quando se não tem o recurso, a gente toma a decisão de priorizar aquilo que é mais essencial para a gestão pública. Então, na mobilidade, melhorar a gestão na infraestrutura viária, com foco em soluções de médio e longo prazo, visando a implantação e recuperação de pavimentação, solução de ponto de alagamento, iluminação e sinalização. Então, a gente
nessa questão de mobilidade é importante. Por exemplo, estamos com um programa de Gravatá Asfaltada, né, que é um programa que a gente vem lutando, apresentando projeto, aprovação de projeto, tudo isso no sentido de chegar a realizar o serviço, né? Então, o que a gente propôs o ano passado, a gente está concluindo agora, e aí a gente vai, aos poucos, prestar conta daquilo que foi feito. Certo? Meio ambiente. Meio ambiente, né? Implantar a verde espaço livre público, preparar a cidade para as mudanças climáticas com intervenção urbanística e prevenção e redução de danos, fortalecer a defesa civil. Né? Isso também está sendo bem trabalhado, né? Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente ela deu passos significativos nessa questão, principalmente na questão da mudança climática. A gente sabe que estamos vivendo um momento muito complicado desse negócio da mudança climática, né? Então, a Secretaria de Meio Ambiente tem cumprido um papel importante nessa área. Pode passar, Guga. Na educação, qualificar a rede de educação infantil por meio de ampliação e melhoria das unidades destinadas a crianças de 0 a 5 anos, qualificar o ensino fundamental, qualificar a profissão pedagógica por meio de plano municipal de educação, acelerar o desempenho dos estudantes da rede municipal, promover a excelência da universalização do ensino público, fomentar a inovação e disseminação científica e tecnológica, criando espaço, condições propícias para o cidadão possa desenvolver sua capacidade de formação plena. Bom, educação é muito desafiadora e quem tiver a curiosidade de olhar o projeto, a gente está propondo já no nosso orçamento algumas propostas no sentido de combater os efeitos da pandemia na educação. Né? Então, por exemplo, a disseminação científica e tecnológica ela é uma agenda que a gente vai ter que encarar, né? Tendo em vista que a pandemia mostrou para todo mundo, né? Brasil, né? Que a questão tecnológica ela é fundamental, né? Não é admissível que você chegue agora no século XXI e ainda tenha locais que não têm acesso à internet. Então, acho que isso é um debate importante que a sociedade vai ter que fazer, né, para que as operadoras de telefonia possam cumprir suas metas também, né, exigir do governo federal que isso possa acontecer e o que couber ao município, através da Secretaria de Educação, que esse item, disseminação científica e tecnológica, para criar as condições propícias para o cidadão, ele vai ser um trabalho de fundamental importância, tendo em vista, né, aquilo que a gente está chamando de o novo normal. Né? Então, precisamos fazer com que a tecnologia, né, ela possa estar a serviço da educação, tendo em vista que o novo normal vai ser isso que a gente está fazendo aqui hoje. Tá? Também na saúde não é diferente. Né? A saúde impactou muito os gastos com saúde, tendo em vista a pandemia, e aí a gente já começa a pensar nas sequelas que deixou na sociedade a questão desse Covid, né? Que isso seja uma nova demanda futura para a saúde. Então, também, a gente está preocupado no orçamento em ter aí um reforço, principalmente na questão do atendimento da saúde básica. Né? Então, melhorar a qualidade do atendimento e ampliar a rede de saúde, fortalecer a rede existente por meio de melhoria da infraestrutura, das unidades de atendimento e da capacitação profissional. Incrementar as ações previstas no combate
a proliferação de doenças causadas pelo Aedes aegypti, promover ações de combate ao controle de zoonoses e melhoria no atendimento, na implantação e ações previstas à saúde para mitigar os problemas decorrentes da Covid, né? Então, esse termo mitigar, ele é importante porque a gente precisa ter, a partir do nosso planejamento, né, do nosso orçamento, algo que possa minimizar esses problemas decorrentes da Covid-19, né? Eu já tive lendo alguns artigos que as pessoas que estão curadas da Covid começam a ter sequelas, né, que isso demanda mais atendimento na rede básica de saúde. Então, na assistência social também, fortalecer a rede de assistência. Também o Covid traz uma sequela muito grande na ação social. Então, fortalecer a rede de assistência com a manutenção e ampliação de serviços de atendimento e acolhimento das pessoas em situação de vulnerabilidade social, tá certo? Intensificar essa política é importantíssima. Então, a gente tem clareza, né, que são 3 itens, né, são três pastas, né, que vai ensejar muito esforço do governo, né, educação, saúde e assistência social. Então, o ALDO, ela está sinalizando para que o orçamento ele possa estar alinhado com essa preocupação do governo, que é mitigar os problemas decorrentes da Covid. Tá, ok? Pode passar. Também no direitos humanos, né, fortalecer as políticas para as mulheres. É outro problema, né, que está sendo debatido em relação à Covid, né? Aumentou aí a violência contra as mulheres, né? O feminicídio aí aumentou muito. Aí reforçar a ampliação do programa de fortalecimento sociopolítico e econômico voltado para as mulheres, fortalecer políticas públicas, programa direcionado à igualdade racial, aos idosos, pessoas com deficiência, adolescentes, jovens, por meio de expansão de serviços oferecidos por diferentes órgãos da prefeitura. Então, essa questão de direitos humanos, a gente está sempre atento a isso. Eu acho que na questão da mulher, já foi uma proposta do nosso plano de governo criar a Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher, ela hoje funciona. Quem acompanha a Secretaria da Mulher, ela já vem propondo essas políticas, né, de fortalecimento econômico, né, a questão do idoso, criamos o Fundo do Idoso. Então, são ainda políticas, né, do campo legal que a gente vem trabalhando e agora a gente vai para a questão de ser mais pragmático, né, realizar algumas políticas saindo mais daquilo que foi o marco legal que foi construído durante esse ano. Desenvolvimento econômico, estimular e desenvolver o empreendedorismo, a inovação tecnológica e social, as economias criativas, solidária, compartilhada e colaborativa. Promover a expansão do segmento especial da economia, viabilizar a integração econômica, conectividade e fortalecimento da cultura para a cadeia produtiva, né? Isso a gente vê aí uma chuva de ideias, mas quando a gente alinha lá no orçamento, a gente dá uma cara mais daquilo que a gente está pensando, né, quando a gente fala em estimular e desenvolver o empreendedorismo, né? Por exemplo, a Feira de Gravatá é um pouco isso. Quando a gente propôs no plano de governo melhorar a questão da feira, a gente conseguimos trocar lona, capacitar os feirantes. Então, tudo isso está contemplado naquilo que a gente está propondo no desenvolvimento econômico. Na cultura não é diferente, né? Que a gente fala em reestruturar, manter e diminuir o equipamento culturais municipais, atendendo os requisitos legais de acessibilidade, promover a identidade e o potenciamento das cidades pela cidade. Incentivar a ocupação dos espaços públicos com diferenças, linguagens artísticas e culturais. Bom, isso também é uma coisa que a gente tem preocupação, que também vem acontecendo, né? Eu acho que o mercado cultural é um exemplo disso.
as pessoas têm ocupado aquilo ali para apresentar suas diferentes linguagens artísticas. Pode passar, Google. Bom, orientação para elaboração da lei orçamentária, né? Então, lá na lei, o projeto de lei 09 de 2020, também no artigo 16, ele trabalha um pouco a forma de apresentar esse projeto, né? Que a elaboração da lei orçamentária deverá pautar-se pela transparência de gestão fiscal, observando-se os princípios da publicidade e permitindo amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às suas diversas etapas, inclusive por meio de audiência pública, né? Aquilo que a gente está fazendo hoje. Integração à proposta orçamentária do município de 2021. Então, integrarão, né? Quer dizer, a mensagem, projeto de lei e anexo. Esse projeto, assim como a gente vai fazer isso na LOA, a gente está fazendo isso agora, né? Que é mensagem, projeto de lei e anexo. No artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 7º, o texto da lei orçamentária conterá as disposições permitidas no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e disposições estabelecidas na Lei Federal 4320 de 64, tá certo? Essa Lei 43 de 64 é uma lei importante no Brasil. Ela é tão importante que ela conseguiu passar, né, 5 décadas, né, de 64 até a presente data. Ela é uma lei muito presente na contabilidade pública. Pode passar. Também, no artigo 30, né, a gente já tocou nesse ponto lá no início do debate, né? Alterações na legislação tributária. Né, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo o projeto de lei propondo alteração na legislação, inclusive no que dispõe sobre tributos municipais, se necessária a preservação do equilíbrio das contas públicas, né? A consecução da justiça fiscal, a eficiência e modernização da máquina arrecadadora. Tá? Então, já praticamos muito isso no todo o decorrer do mandato, né? Fizemos algumas alterações no Código Tributário, tudo isso autorizado pelas leis do PPA, que é por um ano, que foram aprovadas no momento anterior, tá certo? Pode passar. Bom, estabelecer política de aplicação da agência financeira, oficiais de fomento, né? Também a lei ela é autorizativa, né? Ela autoriza o governo, caso necessário, né, contratar a operação de crédito, determinar atendimento de despesa de capital. Pronto, esse artigo 93 é o exemplo disso, foi que a Câmara ela aprovou no ano de 2018 uma operação de crédito que justamente está sendo executada numa despesa de capital que é os Gravatá asfaltada. Então, mas a gente só foi possível fazer aquela operação de crédito lá em 2019, porque a Câmara aprovou e autorizou isso. Então, o artigo 93, ele fala sobre essa autorização, tá certo? O 94, ele poderá ser consignado dotação destinada a pagamento de juros, amortização e encargos, né? E tem uma questão importante nessa autorização da LDO, que também ele autoriza o governo passar subsídio para entidades da sociedade civil, né? Porque às vezes a sociedade civil ela tem dificuldade de financiar alguns projetos, né, de seus interesses, porque às vezes não consegue, não entende um pouco a dinâmica das leis, né? Mas aí também a LDO ela autoriza isso também, tá certo? Pode passar. Concessão de vantagem, aumento de remuneração, criação de cargo, admissão de pessoas e alterações de carreiras, né? Também a LDO é uma lei autorizativa para que a gente possa, a partir da aprovação dela, propor algumas alterações, né, extinção de carreira, inclusive o próprio concurso público que está tramitando na prefeitura, isso é consequência da aprovação dessa lei, tá certo? Pode passar agora.
Bom, relação da LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa é a lei, eu diria que é a bíblia do setor público, né? Que é a Lei 101 de 4/5/2000. No artigo 4, ele já trabalha a questão do equilíbrio entre receita e despesa. Acho que é importante que todo gestor público entenda, né, que você não pode gastar mais do que você arrecada, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Critério e forma de limitação do empenho. Caso você não consiga ter uma receita satisfatória, a gente precisa usar de alguns instrumentos legais para impedir que a despesa fique maior do que a receita, né? Então, limitações de empenho, norma relativa ao controle de custo e à avaliação de resultados, demais condições, exigência para transferência de recursos de identidade pública para privado. Tá? Então, entendendo que a LDO ela tem uma relação direta com a Lei de Responsabilidade Fiscal naquilo que é impeditivo, né? Naquilo que, quando eu digo naquilo que é impeditivo, é aquilo que você não pode fazer. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Tá? Pode passar agora. Então, o equilíbrio entre receita e despesa, né? Também está contemplado nessa LDO, né, as exigências disso. Né? Então, o artigo 5º fala bem disso, o artigo 10 e o artigo 35. Então, a elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária e a execução do respectivo deverão ser compatíveis com a obtenção do equilíbrio das contas públicas e metas previstas no anexo de metas fiscais, tá certo? Então, voltando de novo àquela questão do equilíbrio, né? Sempre preservar o equilíbrio, mas aí o equilíbrio ele está muito vinculado àquilo que é a expectativa de receita, né? Às vezes a receita ela não consegue realizar as expectativas, então a gente precisa fazer aquilo que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, limitar como é que se diz, despesa, né? Pode passar. Critério e norma de limitação de empenho. Esse é um dos critérios caso a despesa não se realize, tá certo? Então, o governo precisa lançar mão de limitar empenho, né? E muitas vezes a gente suspende e cancela porque não tem um recurso para pagar e caso insistam nisso, pode incorrer em ficar as sanções da lei, né? Pode passar agora. Bom, normas relativas ao controle de custo e avaliação de resultado, né? Então, assim, o que está claro para a LDO é que justamente é uma lei que ela disciplina o orçamento, né? Aquilo que pode ser feito, desde que a gente consiga realizar a receita. E quando não se consegue realizar a receita, a gente tem todas as regras, né, para que a gente possa se adequar à receita existente. Então, é importante ter esse conceito, né, porque às vezes a gente não consegue fazer algo e aí as pessoas, até às vezes por uma questão de desconhecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, aí fica achando que não fez porque não quis. Não é verdade isso, tá? Pode passar. Demais condições de exigência para a transferência de recursos de entidade pública para a privada, né? Então, também no artigo 68, ele fala, né, no inciso primeiro, aí no item primeiro, que poderá ser incluída na proposta orçamentária, bem como as suas alterações, dotações a título de transferência de recursos orçamentários a instituições privadas, ou seja, sem fim lucrativo, né? Então, esse debate, ele sempre aparece na nossa LDO. Eu lembro que em 2018 foi incluída alguma rubrica para algumas entidades sem fim lucrativo na cidade, mas aí a entidade ela nunca formatou um projeto e apresentou, porque a entidade, a instituição privada, ela precisa, né, formatar um projeto, apresentar para que a gente possa destinar esses recursos, né? Lógico que tem toda uma regra de prestação de conta, mas isso é um outro. Então, o artigo 68, ele disciplina,
né, qual a relação do poder público com as entidades privadas sem fim lucrativo. Pode passar, Hugo. Demais condições e exigência para a transferência de recurso, tá? O artigo 68 também faz da disciplina essa relação. Pode passar, Hugo. No artigo 69, fica o poder público executivo autorizado a firmar convênio, termo de parceria e outros instrumentos legais aplicativos à formulação de participação do consórcio, né? Lógico que Gravatá não participa ainda de nenhum consórcio, mas caso venha a participar, né? Então, o artigo 69, uma vez aprovado o projeto, ele também autoriza, né? Aí você observe a redação, fica o poder público autorizado. Então, no momento, nós não temos nenhum consórcio, não participamos de nenhum consórcio, mas caso venha a participar no ano de 2021, né, possa ser que, nesse momento de cooperação entre os entes municipais, apareça um consórcio, então a lei já está autorizando o poder público, o executivo, a participar. Pode passar agora. Então, anexo e meta, né? Quer dizer, relação da LDO ainda com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, as metas fiscais anuais em valores correntes e constantes relativos à receita e despesa resultante primário e nominal e do montante da dívida pública para o exercício que se refere para os dois seguintes, sendo na prática metas trienais, anexo de riscos fiscais, né? Então, avaliação do passivo, contingentes e de outros riscos. Então, novamente dizer que a LDO é uma lei, né, que disciplinadora, né, é uma lei que ela fala de prioridade de metas, mas também ela é muito disciplinadora, né? Aquilo que o executivo só pode fazer é o que está nessa lei, tá? Pode passar agora. Bom, a gente agora vai para uma questão mais macroeconômica, né? Diria assim, macroeconômica mais número. Observem que 2019, 2020, quando a gente aprovou o projeto em 2019, a gente estava propondo um aumento do PIB, né? Quer dizer, o PIB real em 2,8. E aí, 2020, esse PIB vai para menos 6% para o Banco Central, menos 10% para o FMI. Então, observe que aquela receita que a gente estimou em 2019 para 2020, ela não se realizou, certo? Então, de novo, estamos usando um parâmetro do Ministério do Planejamento, que aí é o Ministério da Economia, que para 2021 o PIB ele tem um crescimento aí na ordem de 3,3%. Lógico que você falar em 3,3% de uma retração de 6%, né, então o PIB ainda vai crescer muito pouco, mas essa é a condição que está dada para o Ministério da Economia. Para 2022, 2,4% e para 2023, 2,5%. Então, essa é a nossa realidade, né, uma conjuntura que está dada para 2021. E aí a gente vai pedir a Deus que essa pandemia ela já tenha sido resolvida, o que eu acho que vai ser difícil, mas que a gente possa chegar em 2021 minimamente com um PIB de 3%, já seria assim um ganho, né? Já seria muito otimismo. E a gente vai torcer que isso se realize, porque uma vez o PIB se realizando na ordem de 3%, a gente tem a chance também de realizar o orçamento que nós estamos propondo, não é? Porque esse ano de 2020 foi lastimar, foi sofrível, né? Fazer um termo bem, foi sofrível a receita pública, tá certo? Pode passar agora. Bom, metas fiscais anuais, tá certo? Acho que esse gráfico não ficou muito bom aí, mas aqui a gente vamos ver como é que a gente consegue.
Joeides, só uma fala, Joeides. Os internautas que estão acompanhando a gente, se quiser esse gráfico aí, a prefeitura vai disponibilizar, não é isso? Vai disponibilizar. Na realidade, na realidade, esse material já está disponibilizado no site da prefeitura, tá certo? É só baixar em PDF, está 100% disponibilizado. É bom explicar, Joeides, porque nós estamos no meio de uma audiência pública e todas as informações ficam pertinentes. Obrigado pela informação. Certo? Já está disponibilizado, pode baixar. Então, a gente está propondo nessa meta fiscal, que é a meta anual, de novo, um orçamento na ordem de 265 milhões, né? 265,098. É uma meta também desafiadora, e aí a gente precisa que esse PIB, esse crescimento do PIB, ele se realize, né, para que a gente possa minimamente atingir a meta. Né? Porque quando a gente fala em queda do PIB, a gente fala em mais desemprego, a gente fala menos receita do IPTU, do ISS, menos atividade econômica, e isso tudo impacta na receita. Então, nossa proposta é de 265 milhões, tá certo? Para 2021. Pode passar, Guga. Avaliação de cumprimento de metas fiscais, tá? Então, assim, dizer que esses gráficos estão prejudicados para... A gente não estava pensando em fazer isso via live, né, via audiência pública online, está prejudicado, mas basicamente, presidente, é isso, tá certo? A gente tem uma receita, para propor uma receita, uma meta para 265 milhões, a meta prevista para 2019, ela já está na casa de 180 milhões, né? Lembrando que essa meta de 265 milhões, ela implica aí dizer captação de outros projetos, né, que estamos trabalhando junto ao Congresso, emenda parlamentar, tudo isso compõe essa meta, certo? Então, dizer que está prejudicado, mas aqui a gente pode ir avançando para o debate. Estamos terminando, já. Pronto, o prefeito quer dar uma palavrinha? Ô, presidente, eu estava acompanhando ali, despachando outros assuntos, e uma das coisas que o Joelho falou bem é justamente a respeito da previsão dos novos recursos orçamentários que nós temos para 2021. E aí tem que estar previsto aí, por isso desse orçamento dos 265 milhões que ele está apresentando aí, tá bom? Então, era só essas considerações que eu queria fazer. Muito bem, então, perfeito. O momento que nós vivemos é um momento, como eu vi Joelho falando muito bem, das quedas de arrecadações, dos problemas que tivemos, das receitas próprias, né? Mas o importante é justamente a busca dos recursos, dos novos recursos, principalmente na retomada do turismo, dos investimentos que nós estamos realmente conseguindo. Tá? Muito bom, prefeito. Muito bom a sua intervenção. Então é isso. Então, a proposta ela é desafiadora, mas quem lembra o orçamento de 2017, estamos aí na nossa tela, estamos propondo um orçamento, já estamos chegando a um orçamento perto de 180 milhões, lembrando que nós iniciamos a gestão com um orçamento de pouco mais de 135 milhões. Então, quando a gente olha as nossas metas no PPA e na LDO, a gente, quando propõe que vamos propor alterações na legislação tributária, isso contribuiu muito para a nossa melhoria na receita. Tá? Pode passar. Evolução do patrimônio líquido para 2021. Também é uma meta que a gente precisa trabalhar, alcançar, né? 2019, a gente já avançamos muito,
tá certo? Você observa aí o número de 2017 para 2019, né? Então, já conseguimos avançar muito. Pode passar agora. Isso aí a gente vai debater aí. Também a alienação de ativos, ela não tem muita... Também a gente também está avançando muito nisso, tá? Mas vamos para o debate nisso aí. Pode passar agora. Atuação, avaliação da situação financeira e atualização do SPPA. Bom, essa parte aí do registro do nossa Previdência, né? O Dorivaldo não pôde participar, mas a gente sabe que é muito exitosa a administração, né, do nosso IPSEG. Muito exitosa, né? A gente... Doge conseguiu quase que triplicar, duplicar a receita, né? Então, a gente também está muito satisfeito com isso aí. Pode passar agora. A avaliação da situação financeira atuarial, né, também é muito positiva. Desde 2017, o trabalho feito lá com Doge, né? Mas, assim, esse é um debate, se a Paula puder quiser dar uma fala em relação a isso aí, eu acho que era importante. Não estou tentando. Agora eu acho que o som está ativado, não é isso? É. Então, Joides, é um assunto que a gente trata com muita responsabilidade e não poderia deixar de ser, porque se trata dos aposentados e pensionistas, né? Agora eu queria dar uma ideia de número aqui. Passando carro de som agora. O aporte está fazendo 1.350.000 esse mês. Então, e a gente cumpre todo mês. Um custo que a prefeitura tem, que nunca faltou, prioridade na gestão do prefeito Joaquim Neto, o pagamento dos salários em dia, e maior prioridade a gente dá para esse aposentado e pensionista. E a folha vem crescendo, claro, e a gente tem que tomar todas as providências para tentar minimizar esse aporte. Mas ainda faz um valor de 1.350.000 hoje em dia, Joides. Ok, Paulo, acho que essa informação ela é importante porque quando a gente fala numa receita mensal, a gente praticamente governa Gravatar com 11 meses, né? Porque um aporte de 1.260.000 para complemento da folha de pagamento dos aposentados, se a gente for calcular isso por 13 meses, né, vai estar na ordem de quase 15 milhões de reais, né, que esse dinheiro poderia estar indo para investimento, ou seja, a gente honra a folha de pagamento dos aposentados, fazendo um aporte de 1.260.000 mês, né, que isso poderia estar indo para investimento. Infelizmente, essa situação da Previdência é um desafio para qualquer gestor, mas a gente estamos rigorosamente solidários com os aposentados, né? E cumprindo rigorosamente em dia seu salário, né? Então, Ok, Joedes, explicando à audiência pública que foi uma falha técnica de rede, internet. Nada mais, Paula Gama, secretária, quer falar mais alguma coisa, que nós vamos abrir agora o leque de perguntas. Fazer um debate. Quer concluir alguma coisa, Paula, secretária? Só reforçar que estamos aqui à disposição para atender as perguntas. Ok, vamos agora para o leque de debate. Haja vista que existe vereadores da Câmara Municipal de Gravatar, e irei repetir, o vereador
Rafael Leôncio, Menel do Boi e José Gustavo Gomes dos Santos, certo? E eu vou começar o debate com José Gustavo Gomes dos Santos. Está escutando a nossa ouvida, José Gustavo? Um momento, Gustavo. Isso. Vossa Excelência pode ativar o seu microfone aí? Talvez. Escutando bem, José Gustavo. José Gustavo, haja vista que Vossa Excelência estava atento aí na todas as explanações e, como Vossa Excelência sabe, quem está na sala é o vereador, repito, e o vereador José Gustavo Gomes dos Santos, na referida audiência pública sobre a LDO exercício de 2021. Vamos abrir agora, Gustavo, um leque de perguntas. E Vossa Excelência agora está com... Eu faço a palavra a Vossa Excelência para a Vossa Excelência fazer as perguntas ao poder público. Ok? Obrigado, presidente. Primeiramente, bom dia ao presidente Léo Duarte. Bom dia aí, todos os secretários. Em nome dele, eu saldo em nome de Joelho, saldo todos os secretários do município. Foi falada aí a questão que já foi feito uma audiência com a sociedade. E após essa reunião, essa audiência aqui, hoje eu vou solicitar ao município todo procedimento, as prioridades, a discussão da sociedade dessa audiência pública que houve anteriormente, que foi falado aqui. O item aqui que foi falado, falou muito em queda de arrecadação, só se falou disso aqui. Que o município teve uma queda grande, certo? Aí eu quero dizer, eu vou falar aqui, passar aqui os parâmetros, referente ao ano 2019 e ano de 2020. Julho de 2019, o FPM chegou a 7.793.000. Julho de 2019. Julho de 2020, o FPM chegou 10.102.000. Isso é só o FPM. 2019, 7.793.000 e uns quebradinhos. E 2020, 10.102.000. Junho de 2019, chegou 6.592.000. E junho de 2020, chegou 8.340.000. A gente está aqui, mês de agosto, 12. O ano passado, dia 1 de agosto a 12 de agosto, chegou 3.710.000. E até hoje chegou 4.940.000. Então, isso essa queda de receita tão falada não condiz com os fatos. Certo? Aqui está o FPM, isso é fora a arrecadação própria, fora o fundo de saúde e fora 3.840.000 que chegou exclusivamente para o combate do coronavírus. Isso foi se falado nessa audiência pública, queda de receita. E aqui o dinheiro veio nesse período de pandemia, aumentou todos os meses, vem gradativamente aumentando. Então, está aqui o relatório. Essas prioridades aqui, que sempre é discutida aqui, debatida, a questão das audiências públicas, escutar a sociedade, a agricultura aqui, nessas prioridades, a agricultura é zero. Esquecer da agricultura de Gravatar, da zona rural de Gravatar. Prioridade, ponte, bueiras, estrada de zona rural. Isso a agricultura aqui foi esquecida. Aí vai aqui, a questão de segurança pública. Mais uma vez, o poder público, qual é as prioridades dadas
para a segurança pública do município. Qual vai ser as prioridades, item? O aparelhamento da Guarda Municipal, que está desassistida. Essa questão da indústria e comércio, cadê a indústria tão falada que vem para Gravatar? Cadê a prioridade da indústria? A população aí almejando seu sonho de emprego, precisando de sair para outras terras, que não tem prioridade para 2021. A questão de saúde. A saúde aqui das prioridades é melhoria, mais uma vez, de postos. E a negócio de combate à dengue, essas coisas, bem. Mas a melhoria em qualidade para a saúde pública é, mais uma vez, melhoria em postos de saúde, que esse ano só foi o que foi feito, foi reforma e reforma e reforma. Mais uma vez vai fazer esse 2021. A questão educação. Eu vejo aí todas as cidades, quase todas, eu não vou dizer todas, mas quase todas, tem um transporte escolar de qualidade, tem um transporte escolar universitário, e Gravatar sempre esquecido disso aí. Está lá na lei orgânica do município, que dá para pagar sim. O dinheiro que chega em Gravatar dá para se fazer, dê uma atenção ao estudante universitário, que é o futuro de Gravatar. A questão do transporte escolar, a qualidade do transporte escolar, a melhoria de escola, certo? Porque as escolas precisam de melhorias. Essas escolas de zona rural que foram fechadas, algumas, nessa gestão mesmo foi fechada algumas escolas. Escola essa que era para estar funcionando, certo? E a questão voltando ao assunto de fábrica, a fábrica está lá na lei orgânica do município, porque nesse desenvolvimento econômico, a prioridade do município, que já vem de várias gestões, não se adquirir um distrito industrial para o nosso município. Mais uma vez, 2021 ficando para trás. A questão esporte, dá incentivo a isso, aquilo, outro, cadê a prioridade do esporte de Gravatar? Aquele salgadão que tanto é falado pelos desportistas, que todas as cidades menor do que Gravatar, que tem uma qualidade de campo e melhoria para essa juventude bater suas bolas, como se diz. Então, a questão do IPSEG, foi feita aí, falado aí desse aporte, de 1.300.000 e pouco. Mas aqui não está, não foi jogado aqui dentro essa LDO, as prioridades desse IPSEG para 2021. Ele nem citado aqui, ele está dentro dessas prioridades. Então, esqueceu a agricultura, o IPSEG, a segurança pública, a Secretaria da Mulher, como se diz, está aí. Então, a infraestrutura, se falou aí de consórcio. Está aí um aterro sanitário pedindo socorro, que é um dos itens dos problemas que existem dentro do município. Como se diz, a vida dele está curta. Então, cadê a prioridade para aquele aterro sanitário? Cadê a prioridade aí, diante dessa pandemia, de se está na rua, que vai ampliar o cemitério de Gravatar? Cadê as prioridades para 2021 ou construir em outro local? Então, ficou aqui uma série de vago nessa questão das prioridades, certo? Eu quero dizer que queda de receita, mais uma vez eu digo que não tem no município. Essa pandemia, a receita aumentou. A UFPM aumentou, chegou o dinheiro extra, 3.840.000 para o coronavírus, certo? E
Quando você pega mês a mês, mês de agosto até hoje, chegou 4 milhões e 900 e pouco. O ano passado, nesse mesmo período, chegou 3 milhões e 710. Aí você vai para junho do ano passado, 6 milhões e 590. Esse ano, 8.340. Julho, 7 milhões e 790. Julho desse ano, 10 milhões e 100. Então, queda não teve. Então, essa questão de várias prioridades aqui dentro dessa LDO não foi elaborada, mas foi falado aí que teve audiência, foi escutada a sociedade, está tendo essa audiência hoje, e espero que esse projeto que está aqui na casa seja analisado e colocado as prioridades que precisa para o município. Obrigado, senhor presidente. Ok. O debate do vereador da casa, Elias Torres, José Gustavo Gomes dos Santos. Eu faculto a palavra agora no debate ao do governo para se manifestar. Primeiro, acho que o debate é bom por isso, né? Porque a gente consegue apresentar algo que vai satisfazer a um, pode não satisfazer a outro. Vê bem, quando a gente fala em queda de receita, né, houve um esforço do Congresso de aprovar leis para tentar minimizar a queda do FPM, porque a gente sabe que o FPM ele está muito ligado à atividade industrial e à atividade da pessoa física, né? Porque a composição é IPI e imposto de renda, tá? Mas quando a gente fala em receita, vereador, a gente não está somente falando em FPM, porque o FPM ele é uma transferência do governo federal e, graças a Deus, o Congresso ajudou muito em recompor a queda do FPM. Mas, se debruçar um pouquinho na receita do município, vai perceber que só FPM ele não dá conta de pagar as contas do município. Então, todos os esforços que fizemos durante esses 4 últimos anos foi justamente melhorar a eficiência das nossas receitas próprias. Por exemplo, ICMS teve uma queda muito grande. IPTU, com essa pandemia, tivemos uma queda enorme. E ISS, tivemos outra queda enorme. Ou seja, o conjunto das só observando, fazendo uma observação em número. Um conjunto da receita, que é importante que a gente entenda, houve sim uma queda na receita, principalmente na receita própria. Se a gente olha a composição do orçamento, a gente tem lá uma quantidade de recursos de receita própria. E essas receitas caíram significativamente, tá certo? Então, isso é uma questão. E aí a secretária de Finanças poderia dar uma contribuição em relação a esse tema. Isso. Ao novo vereador, se ele observar com mais atento, e completando a fala de Joedes, só em abril e maio, meu IPTU caiu 60%, meu ISS 50%, meu ITBI 50%. Então, essa foi a queda de receita própria. Como o Joedes muito bem falou, o governo federal fez um esforço de recompor o FPM. A queda do FPM foi tanto que março, abril, maio e junho e julho, o governo federal recompôs, tendo com base o mês anterior de 2019, certo? Por exemplo, em julho agora, ele mandou a diferença de FPM que teve de junho do ano passado para junho desse ano. Junho de 2020 para junho de 2019. Aí ele completou.
Eu acho que o vereador está somando também o auxílio que veio de 1.600.000. E só juntando todo esse valor que ele falou aí, do auxílio e do que passou a mais, não dá metade da minha queda de receita de IPTU. Então, o debate, Joeiros, o debate é muito bom. Um debate técnico desse é muito bom. Eu só acho que o vereador não deve trazer tanta política para o debate e se ater no debate técnico. E, na verdade, dos números. E, assim, procurar perguntar, procurar uma orientação antes, né? Porque a gente está aqui para isso, certo? Então, os números que a gente está falando... Pois não. Secretária, dá licença. A secretária, mais uma vez, está me faltando com respeito à audiência que teve aqui. Aqui ninguém está falando de política. Aqui eu estou falando de número, certo? Agora, como se diz, eu não lhe tratei nem um minuto para você estar puxando esse lado político. Aqui eu estou como vereador de mandato, eleito pelo povo, e vim trazer dados. Aqui eu falei de FPM, mas tem aí saúde, tem a receita própria, que dá aí, passa de 13, 14 milhões. Então, isso aí... Mas agora, eu lhe trato bem, sempre tenho o maior respeito do mundo, e exijo também, tanto você como qualquer um, que eu ando no mundo para respeitar as pessoas, não fazer politicagem. Aqui eu estou como profissional que eu sou, na minha área, que eu sou vereador de mandato. Ok, vereador, agradeço pela resposta também técnica. Vai concluir a fala, Joeides. Então é o seguinte. Então, dizer o seguinte, que o conjunto das receitas, né? Porque a gente não pode se ater a um único item da receita, né? Quando a gente vai olhar a receita tributária, as transferências, e aí os gastos, ele tem que levar em consideração o total. E no que pese as receitas próprias, houve queda abrupta, né? Como o Paulo falou, só de IPTU mais de 50%, e era justamente essas receitas próprias que estavam dando conta da gente fechar nossas contas, né? E com muitas dificuldades. E aí, quando eu digo com muita dificuldade, e aí voltando para a questão do IPSEG, transferir 1.600.000, 1.260.000 mês para o IPSEG não é coisa irrelevante. Não é coisa irrelevante, né? Porque isso, por ano, dá 15 milhões. Se a gente levar em consideração que a gente arrecada, em média, 14 a 15 milhões mês, praticamente um mês de receita do ano vai para o IPSEG. Tá? Então, isso faz com que a gente não consiga fazer tudo que a gente está propondo. Em relação à questão por segmento, né? O vereador falou em educação, falou em agricultura, falou em segurança pública. Primeiro, segurança pública, nós fomos no primeiro em Cidade Pacífica, um projeto do Ministério Público, onde atingimos várias metas que foi proposto dentro do projeto. 9 metas, atingimos 100% das metas, tá certo? Como primeiro lugar em Cidade Pacífica. Os números eles mostram a queda da violência na cidade em função das políticas implementadas e que foram avaliadas e aprovadas pelo Ministério Público. Então, falar em segurança pública, a gente fala em Cidade Pacífica. Tá? Falar em agricultura, dizer que não é verdade que a zona rural ficou abandonada. Ao contrário, eu acho que nunca esse governo teve tanto trabalho na zona rural. Até porque o secretário Arãozito, né, cumpriu um papel importante na zona rural. Se você pegar a manutenção da estrada da zona rural, já foi dito em outras audiências públicas, nós, no nosso plano de governo, propomos que a manutenção das estradas da zona rural, ele saísse de responsabilidade da infraestrutura para a agricultura. Então, a partir do 1º de janeiro de 2017, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário Rural, ela assumiu a manutenção das estradas. Então, nunca que essas estradas foram tão bem trabalhadas que nem nessa gestão. Agora, não dá para você fazer a crítica pontualmente. Por exemplo,
tivemos um inverno rigoroso esse ano. Aliás, desde o nosso início da nossa gestão, o inverno foi muito mais rigoroso do que as das gestões passadas. E aí, cada momento que chega a chuva, principalmente desse lado do Brejo, você deteriora muito as estradas. E estamos sempre tendo que refazer, tá certo? Mas as estradas da zona rural, em alguns, eu diria que está muito bem atendida, tá certo? Essa coisa de não fez nada não é verdade. Se você pegar a merenda escolar, né, isso por uma questão legal, nós compramos todo o nosso alimento aos agricultores da cidade, tá certo? Então, também contribuímos com a agricultura. Na questão da floricultura, nós conseguimos fazer levar os floricultores para uma grande feira no centro de convenções, que isso abriu porta para eles, né? Eles conseguiram melhorar as suas vendas a partir de uma feira de negócio do centro de convenções. Então, mais uma vez, está provado que conseguimos dar conta em muitos setores. Falar de esporte, não podemos trabalhar esporte só como futebol, tá certo? Nós conseguimos patrocinar, por exemplo, resgatamos o nosso JOEG, nós conseguimos patrocinar várias modalidades de esporte, né? Do judô, né? Uma série, a ciclista. Então, também contribuímos muito com o esporte. Então, por aí. Na educação, conseguimos dar conta nessa pandemia do cartão merenda, que foi uma questão importante. No IPSEG, como já foi dito, transferência de 1.260.000 para lá, é muito ruim. O aterro sanitário, vereador, quando assumimos essa prefeitura, não era mais aterro sanitário, era um lixão. Tá? Era um lixão que, inclusive, foi perdido o ICMS ambiental por conta disso. Resgatamos o ICMS ambiental e o aterro sanitário hoje, ele voltou a ser o aterro sanitário referência do estado de Pernambuco, quando era na gestão passada do prefeito Joaquim Neto. Então, são pontos, né, que a gente vai estar sempre debatendo para que a sociedade venha entender o trabalho que foi feito nos últimos 4 anos, que foi um trabalho de muita recuperação de muitas coisas que destruíram nessa cidade nas gestões passadas. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso. E dizer de novo que caiu sim a arrecadação própria caiu assustadoramente, e a gente vem com muita competência, a Paula Gama aí, conduzindo esse processo com a escassez de recursos, né, do momento de pandemia. E, mais uma vez, dizer que todo o dinheiro, né, o recurso que veio para o combate à pandemia, foram bem gastos, tá certo? De novo, apresentamos um desempenho muito satisfatório em relação à transparência. Fomos, de novo, primeiro lugar em transparência no Covid, tá? Então, isso prova da seriedade da gestão em relação aos gastos públicos, porque quem faz essa avaliação não é o nosso controle urbano, não é o nosso controle, né, nossa controladoria. Quem faz é o Tribunal de Contas. Quando o Tribunal de Contas diz que não presta, aí o Tribunal de Contas é bom. Quando o Tribunal de Contas faz um trabalho, levando em consideração todas as análises que ele estabelece, e a pessoa tem em primeiro lugar, e o Tribunal de Contas não presta. Então, essa discussão a gente vai ter de todo jeito, mas não tem problema. Mas não é verdade isso. Em relação ao distrito industrial, não se faz distrito industrial somente dando terra. Distrito industrial é uma discussão que precisa estar acompanhada com a infraestrutura, né? Infraestrutura de água, infraestrutura de energia, infraestrutura de gás. Então, não é simples fazer um distrito industrial. Então, mas isso está sendo trabalhado, tá certo? Está sendo trabalhado, e com certeza o Gravatá vai ter seu distrito industrial, se Deus quiser, no próximo mandato, tá certo? Era isso aí, presidente. Joides. Ok, Paula, tem mais alguma coisa, Paula, para concluir? Eu queria acrescentar, a contadora queria acrescentar só mais um ponto. Ok. Com relação à queda de receita, mesmo com a queda de receita falada
durante toda a explanação. A lei proposta é que o orçamento de 2021 seja no mesmo patamar de 2020. Então, não houve danos para o município de Gravatá em relação a isso. Como será superada essa queda de receita? Com os investimentos que o Joaquim está indo buscar. Interesse de convênios. Então, o orçamento de 2021 ficou no mesmo patamar, de 265 milhões de reais. O de 2019, eu não estou com os dados aqui, mas eu acredito que era 265.500, 2019. Então, a gente tentou, de todas as formas, minimizar. Tendo queda ou não de receita, fizemos a lei em busca desse mesmo patamar, entendesse? E com relação ao IPSEG, são os dados contábeis que eu tenho, o 11 milhões que repassa de aporte, não é só isso, né? Nós temos a contribuição patronal, servidor, e que o fundo de Gravatá, o IPSEG, ele tem uma disponibilidade muito alta em relação a outros municípios. Quando eu digo isso, houve uma segregação de massa. Existem 2 fundos previdenciários em Gravatá, e um deles não é mexido. Todo o dinheiro que é repassado para lá é aplicado, entendeu? Então, assim, a gente pode dizer que é um município que tem um fundo equilibrado, entendeu? Se por eu trabalhar tipo, em 12 municípios, eu conto nos dedos quais são os que têm disponibilidade financeira com o IPSEG. Essa era a minha fala. Ok. A fala da representante. Vanessa. Obrigado, Vanessa. Vanessa representando a contabilidade do município. Passando agora ao debate de perguntas, vamos passar a fala agora de uma pagadora de impostos do município, que contribui com o nosso município, que está também na sala aqui virtual da audiência pública do debate da LDO exercício 2021. Com a palavra agora a senhora Milena Amorim. Bom dia. Bom dia. Eu saúdo a todos com a paz de Deus, né? E eu queria falar aqui sobre a iluminação pública, porque eu moro ali na área verde e faz muitos dias que na rua principal, aquela que desce do hospital, que é a Joaquim Souto, está com a iluminação comprometida a partir do CRAS. E sabemos que quando os pontos da cidade ficam escuros, as vidas são colocadas em risco, porque a violência aumenta. Aí eu queria saber se essa responsabilidade de iluminação pública é da CELP ou é de responsabilidade pública da prefeitura. Muito boa pergunta, Milena. Você, como pagadora de impostos, que mora numa área também, uma área principal do município de Gravatá, que é quase no centro. E essa pergunta eu vou facultar ao secretário de Planejamento, Joete Pereira. Bom, acho que essa pergunta, ela sempre aparece nessa discussão da cidade. Primeiro, dizer que quando assumimos a gestão em 2017, nós tínhamos um contencioso jurídico aí entre a prefeitura e a CELP, né? Tem uma lei que exige que a prefeitura assuma o parque de iluminação pública e, na época, foi entrado na justiça para que a CELP entregasse o parque 100% aceso, porque se ela estava cobrando, ela tem que entregar aceso. Então, o que se criou aí nesse intervalo aí foi que a CELP permaneceu com a responsabilidade da iluminação pública e o que é que o prefeito fez? Colocou uma equipe para acompanhar a CELP na melhoria do parque de iluminação pública. E que, passado o tempo, né, a gente que monitora essa discussão, hoje diminuiu muito, mas muito mesmo, essa reclamação de iluminação pública. Mas é lógico que volta e meia a lâmpada tem aí o seu prazo de validade, volta e meia vai estar se apagando e aí a gente está trocando junto com a equipe nossa, com a CELP. Tá? Então, hoje diminuiu muito.
Mas né? não O é que a um gente... poste só que está apagado, Não, só lhe não, tranquilo. interrompendo. Não, tranquilo, mas Do CRAS para baixo, tá tudo pronto, apagado. justamente. Não, mas porque às vezes é toda a linha que tem problema e Estou entendendo. junta uma. Então, assim, mas de qualquer forma, a gente adotou um ato administrativo no sentido de que as pessoas, junto com a Secretaria de Infraestrutura, fizesse lá a sua anotação, né, onde é que estava o poste, o barramento do poste, porque a equipe da prefeitura, né, que até o Carlão, vocês todos conhecem, que é o Carlão da Serpa, que estava responsável por isso, está fazendo essa substituição. Ok. Lógico que, por exemplo, poucas cidades no estado de Pernambuco estão com a iluminação da BR acesa. Poucas, tá certo? Então, desde o início da nossa gestão, nós mantivemos a nossa BR com a iluminação totalmente acesa. Mas volta e meia, tem algum problema na rede e aí se apaga praticamente quase 500 metros. Então, às vezes, não é problema da lâmpada, mas sim da rede. Então, volta para consertar. Tá? Então, isso é uma constante desde o início da gestão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje a prefeitura tem um recurso já guardado, né, depositado na ordem aí de 8 milhões de reais, para que a gente possa, já agora em 2021, se Deus quiser, trocar aí uma boa quantidade de lâmpada da cidade para modernizar o nosso parque de iluminação pública, tá certo? Então, isso vai acontecer. Isso está constando na nossa LDO. A gente fala em iluminação pública, tá certo? Justamente porque como são uma meta, né? São prioridades e metas, mas isso está dado para a próxima gestão de fazer esse trabalho de modernização do nosso parque de iluminação pública. Tá certo. Ok, Joedes, obrigado pela explanação. Alguém mais da parte do governo quer se explanar? É o Edja? O Edja? Olá. Olá. Só complementando a fala de Joides com relação a essa questão da iluminação pública, tudo que ele já explanou, né? Se Milena, né? Isso, Milena Amorim. Pronto. Veja, ela pode dar entrada por meio do sistema de ouvidoria da localização, que eu já anotei aqui, para fazer esse encaminhamento para a infraestrutura, para justamente o pessoal que trabalha nessa área fazer essa notificação para a CELP fazer a atualização dessa iluminação pública aí. É um procedimento que a gente tem, tanto Milena quanto outras pessoas que estiverem precisando, podem encaminhar para a info via ouvidoria, né, número do poste, número do local para facilitar que eles localizem onde é que precisa trocar a lâmpada para a gente fazer a notificação, porque diante dessa demanda judicial a gente não faz o serviço diretamente, mas faz essa comunicação constante com a CELP para que esse serviço seja atualizado. Ok, Edja, agradecemos a sua indagação e sua fala e terminamos essa pergunta com a Milena Amorim, e haja vista que o projeto número 009/2020 está em trâmite na Casa Legislativa, me atenuou aqui para nós fazermos até uma emenda modificativa, inserindo esse pedido, já que a audiência pública é para isso, é para um debate salutar. E nossa assessoria já vai identificar, haja vista que esse projeto 009, que é da LDO, possivelmente entrará amanhã ou na próxima semana, e isso aí a presidência da casa já vai colocar uma emenda modificativa aí ao referido projeto de lei número 009, referente à LDO exercício 2021. Ok? Alguém mais que está na sala quer se explanar? Já falou o vereador José Gustavo Gomes, Milena Amorim, pagadora de impostos. Alguém mais quer fazer alguma explanação? Eu queria pedir ao técnico aqui para liberar todos os microfones de toda a sala aqui para eu fazer essa pergunta, e se alguém mais quiser fazer,
da pergunta, fará, se não mais, a equipe por parte da prefeitura fará a sua explanação final, para aí sim nós determinarmos e finalizarmos a audiência pública da LDO. Agora, senhor presidente, quero Ok. dar uma fala. Eu quero deixar claro aqui, quando se vem discutir a LDO, eu não estou discutindo o passado, não. Eu falei as prioridades que o secretário aqui botou para 2021. E o secretário está falando, não, eu estou falando o que fez, deixar de fazer, não. Se for falar o que deixou de fazer, tem muito o que falar. Eu não vou entrar nesse mérito. Okay. Entendeu? Eu já falo, já tem muito, já falo. Se eu for pontear aqui, a gente vai passar o dia todo ponteando. Então, a discussão aqui é 2021. Eu não falei desse ano nem do ano passado. Eu estou falando da prioridade aqui dentro desse projeto. E a agricultura. A questão do aterro sanitário, diz que era um lixão. Eu estou sabendo que eu fiz uma denúncia esse ano de 2019 e lá a gravidade é grande. E não está essa maravilha que o secretário diz, não, viu? Porque está toda a documentação anexa dentro da denúncia sobre todo o procedimento do aterro sanitário. E quero também falar a questão do esporte. Eu falei a questão prioridade de campo, que é importante, o campo falou de outras classes, Joel, beleza, mas esquecendo essa parte de bola, está esquecendo direto, vem esquecendo, isso é desde o início. Mas eu estou falando a projeção para 2021, a questão, a qualidade de vida nos campos de futebol de Gravatá para essa juventude, amanhã ou depois sair um profissional aqui. Só isso. Vereador, ok, tá bom, encerrou todo mundo. Quer dizer, agora eu queria fazer uma explanação final por parte do governo, onde se dá-se na audiência pública virtual referente à LDO. Por parte agora, o governo. Acho que é Joedes. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos, né? A secretária Paula, o Wilson, o Edja, o vereador Gustavo, o Nel do Boi, que ficou aí. Então, agradecer a todos. Em nome do prefeito Joaquim Neto, agradecer a todos que participaram dessa audiência, tá certo? E dizer que, mais uma vez, cumprimos com o que determina a lei, mesmo que a gente não pôde fazer isso presencialmente, mas muito satisfeito em poder novamente contribuir com a construção de Gravatá. Tá? Então, quero agradecer a todos. O Edja quer fazer alguma finalização? Paula mesmo também? Apenas agradecer a participação de todos. Ok, Paula, secretária de Finanças, um forte abraço. O Edja também quer falar alguma consideração finais? Está com o áudio dela? Olá. Gostaria de agradecer a participação de todos, né? É muito importante essa realização de comunicação com a população e informar que a gestão está planejando e pensando para o futuro de Gravatá. Muito obrigada. Ok, pessoal. A audiência pública nós estamos fazendo no ofício do mandato, no exercício do mandato, respeitando todo o trâmite legal, respeitando a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos aqui para contribuir com todos os gravataenses. Estamos finalizando mais uma audiência pública virtual referente à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Exercício 2021. Em nome de Rafael Leôncio, Nel do Boi, eu abraço e finalizo a todos a audiência pública realizada na manhã de hoje.